Olá, minhas amadas irmãs, tudo bem? Eu sou a Márcia Lares e hoje eu vou trazer para vocês o capítulo 8 do livro de Lucas. E esse capítulo, minhas amadas, ele já se iniciam os primeiros versículos sobre duas parábolas, duas lindas parábolas que o Senhor tem trazido ao nosso coração. E nos evangelhos, como Jesus fala conosco e fala primeiramente com o pessoal da época, mas hoje conosco, através das parábolas, quantos ensinamentos tinham. O que eram as parábolas do Senhor Jesus, né? Ele pegava uma história sobre o contexto que eles viviam, né, com elementos contextuais da época deles, e ele colocava ao lado de uma verdade. Então, para que eles entendessem a verdade que Jesus queria dizer, ele usava essa simbologia das parábolas, né, para se tornar assim, como se fosse algo um pouco mais simples para as pessoas entenderem. Ele tratava as pessoas como parábola, mas os discípulos, Jesus tratava um pouco mais enfático, né? Jesus era um pouco assim mais explicativo, né? Ele era um pouco mais assim centrado, né? Ele dizia diretamente aos discípulos o que ele tinha que ensinar. E as parábolas, ela tem como temas assim principais a parte de oração, de fé, sobre a volta de Jesus. A parábola fala sobre o amor aos perdidos, a prestação de contas, fala sobre renúncias. Então, o que era? Ela falava sobre os princípios da verdade que transformam a vida. Básico. As parábolas elas traziam princípios de verdades, a palavra de Deus, do reino, o evangelho anunciado, sobre a transformação, como isso transformavam a vida das pessoas, né? E no capítulo 8, ele conta pra gente a parábola do semeador, e conta também a parábola da candeia. Ele começa ali nos primeiros versículos, até mais ou menos o versículo 18, falar sobre essas duas parábolas, né? O que elas têm em comum? Primeiramente, eles falam sobre a palavra, né? A semente, a parábola do semeador, ela trata a palavra como semente. A da candeia, ela traz a palavra como a luz, né? A candeia é o coração e a luz é aquilo que acende o nosso coração, acende a candeia, né? Mas como do semeador é a primeira, nos primeiros capítulos do livro de Lucas, também traz um dado bem interessante, algo que a gente pode, assim, nós que somos mulheres, interessantes para nós que somos mulheres, né? Lá no versículo 2 ele diz, né? E também algumas mulheres, versículo 1. Depois disso, Jesus ia passando pelas cidades e povoado, proclamando as boas novas do reino de Deus. Os 12, os discípulos que estavam com eles, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Era como Maria, chamada de Madalena, quem havia saído 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes, Susana e muitas outras. Essas foram as citadas, mas a Bíblia diz que muitas outras acompanhavam também Jesus. Essas mulheres ajudavam a sustentá-lo com os seus bens. Então Jesus, ele no seu ministério, ele tinha a nossa presença. Nós estávamos presentes desde lá, né? Então, assim, Jesus, ele olha para as mulheres. No Antigo Testamento, nós mulheres não tínhamos muita voz, mas no ministério de Jesus, na era da graça a qual nós vivemos, Jesus nos deu sim voz. Amém? E aí, do versículo 5, ele já começa a falar sobre a parábola do semeador. Ele diz, e aqui ele usa a analogia de algumas figuras. Por exemplo, a semente, como eu falei anteriormente, era a palavra do Senhor. O solo é os nossos corações, né? O semeador é aquela pessoa que anuncia as boas novas do Senhor, né? Anuncia as boas novas do Evangelho. E no primeiro solo fala sobre uma tipologia, ele fala sobre aves, né? No primeiro solo, as aves, elas vieram, a semente que caiu sobre o solo duro, compactado, as aves veio e levou embora. Ou seja, quando a palavra de Deus não penetra no nosso coração, Satanás vem e arranca. Esse é o único solo que Satanás consegue tirar a palavra de Deus de nós. O que é o solo? O primeiro solo era o solo compactado, aquele solo que estava duro, aquele solo que era pesado, né? Pisado, pisoteado todos os dias. Então, assim, a semente, quando ela caiu nesse solo, ela não penetrou ali, então ela não adentrou, ela não teve como ter raiz, ela ficou na superfície. Quando o nosso coração está tão endurecido, que aquela palavra do Senhor, ela vem, mas ela não entra na nossa mente, ela não vai para o nosso coração, Satanás lança a sua seta e tira ela dali. É isso que acontece.
Então, assim, esse foi o primeiro solo. O segundo solo era um solo rochoso. E esse solo rochoso, ele tinha uma pequena capa de terra e embaixo era pedras, pedregulhos. Então, assim, a semente caiu, ela até teve uma penetração na terra. Só que ela não teve como ter raiz profunda, né? Então, na primeira tempestade, o sol veio, a adversidade. Do primeiro solo, a adversidade foi as aves. Do segundo solo, foi o sol. Mas o sol, ele é a questão da natureza. O sol, ele tá no solo. Nesse solo rochoso, nesse solo que tinha pedras, nesse solo de pedregulhos, mas ele também estava nos outros solos, né? E no solo da terra boa, o sol estava lá também. E lá, muito pelo contrário, ele fez com que a semente fosse germinada, porque ele era um fator principal, ele é um fator que nos ajuda. Então, as plantas, elas conseguem germinar, elas conseguem crescer, porque o sol vem e traz a elas os nutrientes necessários. Mas aqui nesse solo rochoso, o problema foi que, como tinha as pedras embaixo, não teve raiz. Então, até ela caiu, ela cresceu rapidamente, só que o sol veio e a queimou. É quando aquela palavra que nós vamos no culto, nós somos expostos no culto, naquela palavra, e ali ela vem ao nosso coração, ela lança luz ao nosso coração e ela até entra dentro do nosso coração. Mas no primeiro momento ruim que vem, na primeira adversidade que vem, no primeiro problema financeiro que vem, na primeira tristeza que vem, a gente esquece dessa palavra. A gente busca as coisas pelas nossas forças. E aí a palavra de Deus, ela morre dentro do nosso coração. E aí depois teve um outro solo, que é o solo, ele tinha espinhos. Então, junto com a palavra do Senhor, cresceu espinhos. E, amadas, deixa eu te falar uma coisa. A palavra do Senhor quer o quê? Exclusividade no nosso coração. E esses espinhos, quando cresceram junto com a palavra, eles foram sufocados. Esse solo não teve problema de pedregulho, não teve problema de estar um terreno batido. Não. A semente, ela caiu nesse solo, ela até teve profundidade. A raiz dela até cresceu. E ela começou a sair. Só que ela não limpou o coração das outras coisas. Junto no coração dessa pessoa, tava problemas, tava tristezas, tava as mágoas, tava falta de perdão e tantas outras distrações na caminhada que acabou matando aquela palavra. Então, quando veio a constância, a necessidade da constância da leitura da palavra, a necessidade da constância de buscar a Deus todos os dias em oração, em jejum e nas suas devocionais, as distrações da vida tomaram conta. E aí a cada dia foi distanciando e essa palavra foi morrendo. E aí o último solo é o solo da terra boa, né? Aquele solo onde a palavra ela entrou, ela caiu dentro do nosso coração, as suas raízes frutificou, foi feita uma transformação naquele solo, onde não houve adversidades, para que crescesse junto com ela foi exclusiva. E aí ela germinou. Quando Jesus contou essa parábola, lá no versículo 11, ele explicou, isso que eu estou passando para vocês, ele explicou para os discípulos, né? O que significava cada um dos solos. E lá no versículo 15 ele fala assim: mas a que caiu em terra boa são os que com coração bom e generoso ouvem a palavra, a retêm, dão frutos e perseveram. É isso que nós precisamos fazer. A palavra do Senhor, ela tem que entrar dentro do nosso coração, nós temos que reter ela, porque primeiro, quando a palavra entra no nosso coração, a primeira transformação é dentro de nós. Ela entra em nós, ela transforma aquilo dentro de nós, e aí nós liberamos ela para as outras pessoas. A gente flui, a gente persevera. Os frutos é o quê? É o nosso fluir. E a perseverança é a constância. Nós precisamos ser constante na nossa leitura, na nossa busca, porque todos os dias o Senhor fala conosco. A cada dia, a cada leitura nova, você pode pegar o mesmo versículo, mas a circunstância que você está hoje, a maturidade espiritual que você tem hoje, é diferente da que você tinha antes. E aí o Espírito Santo vem e revela para você, através daquela palavra, porque ele te dá a resposta para a sua circunstância. Amém? Nos versículos 16 a 18, já fala sobre a parábola da candeia. O que é a parábola da candeia? Aqui, a candeia é o nosso coração, né? E a luz é a palavra. Então, o versículo 16 fala assim: ninguém acende uma candeia, a esconde num jarro ou a coloca debaixo de uma cama. Ou seja, ninguém lança a luz dentro do coração e simplesmente deixa ali. Porque essa luz é para gerar transformação. Ela gera dentro de nós a transformação. Jesus, ele fala nessa parábola que a verdade, ela não pode ficar escondida. Ela não é para ficar escondida. A verdade
o mistério do reino do Senhor é para ser revelado, é para ser dito. Então, quando a palavra entra dentro do nosso coração, a gente pega uma alusão com o solo fértil, o último solo. A palavra entra dentro do nosso coração, aquilo há transformação dentro de nós. Nós precisamos dar frutos. O que é dar frutos? É falar sobre ela. É testificar sobre o amor. Nós devemos proclamar sobre o reino do Senhor, né? Nós devemos levar isso a outras pessoas, porque esse é o propósito da verdade. É ela ser dita, ela ser proclamada. Nós devemos também entender que a verdade do Senhor, ela jamais deve ficar escondida. E nós precisamos a cada vez mais estar próximos e ouvirmos essa verdade do Senhor. Por quê? Ouvir é a principal, vamos colocar avenida, né? Rua. É a principal via de acesso, a qual a graça de Deus é plantada dentro dos nossos corações e aí dentro da nossa alma. A fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Então nós precisamos todos os dias que essa luz que acende o nosso coração, a gente não pode escondê-la, porque senão até um pouquinho da fé que a gente tem, a gente vai perder. Porque se a gente esconde essa semente, essa luz, com o tempo ela vai se apagar dentro do nosso coração e nós vamos perder. Aí vai chegar um dia que nós vamos achar que a gente tem, mas a gente já não tem mais ela, porque ela já não está mais conosco, porque nós não estamos alimentando todos os dias. Dos versículos 19 aos versículos 21, fala sobre uma resposta de Jesus. Jesus já estava falando, né? Já movia grandes multidões. Então, a família dele, a família mesmo, né? José, Maria e os irmãos, preocupados com Jesus, eles foram até o local onde Jesus estava ensinando, estava pregando, só que eles não conseguiram entrar. Tinha muita gente, não conseguiram entrar, e aí eles mandaram um recado que eles estavam lá fora. E que eles estavam preocupados. E aí Jesus responde, o servo chegou e disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem te ver. E aí Jesus, já terminando seu sermão, ele diz assim, e ele lhe respondeu: minha mãe e os meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Em momento nenhum, Jesus estava desmerecendo da sua família terrena. Não, Jesus estava terminando o seu discurso, a sua pregação, dizendo: se você tem parte comigo no amor de Deus, você é meu irmão, você é minha família. Então, assim, às vezes as pessoas leem esse versículo e falam assim: nossa, mas Jesus desfez da sua família. Não, ele não desfez. Ele só estava finalizando o seu ensinamento e dizendo para os discípulos: tenha parte com Deus no amor e no reino do Senhor, que você também vai fazer parte da minha família. Dos versículos 22 aos versículos 25, fala sobre quando Jesus acalmou a tempestade, né? 22 ele diz assim: certo dia Jesus disse aos seus discípulos: vamos para o outro lado do lago. Eles entraram num barco e partiram. Enquanto navegavam, Jesus adormeceu. Bateu-se sobre eles, né, sobre o barco, ali um forte vendaval, de um modo que o barco estava sendo inundado e eles corriam um grande perigo. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: mestre, mestre, vamos morrer. Ele se levantou e repreendeu o vento e a violência das águas. Tudo se acalmou e ficou tranquilo. E aí Jesus perguntou: onde está a sua fé? Perguntou aos discípulos. Amedrontados e admirados, eles perguntaram uns aos outros: quem é este que até o vento e as águas dá ordem e eles obedecem? Nas circunstâncias difíceis, minha amada, deixa eu te perguntar: onde que está a sua fé? Naquele que está no barco contigo? Ou nas adversidades? Ou às vezes até na nossa própria força? Aonde você deposita os seus olhos? A Bíblia diz que os meus olhos virem para o alto, para os montes, de onde vem o meu socorro, e o meu socorro vem de Deus. Nas tempestades mais temerosas da nossa vida, mais pesadas, quem nós estamos olhando? Para quem nós estamos olhando? Se Jesus está no barco conosco, é a Ele que nós devemos recorrer. Mestre, olha para mim. Mestre, está doendo. É Jesus. Amém? Dos versículos 26 aos versículos 39, fala sobre a cura do endemoniado. Jesus, ele estava navegando pela região de Gesareno, quando ele chegou do outro lado ali da Galiléia. Quando ele já chegou, ele pisou, né, em solo,
veio um endemoniado que há muito tempo não usava roupa, ele vivia num sepulcro, então ele vivia num lugar de morte, né? Esses demônios já estavam ali naquele homem há muito tempo e ninguém ousava chegar nem próximo dele. E aí no versículo 27 diz assim: quando Jesus pisou na terra, foi ao encontro deles um endemoniado daquela cidade. Fazia muito tempo que aquele homem não usava roupas, nem vivia em casa alguma, mas nos sepulcros. Quando eles viram Jesus, gritou, prostraram-se aos seus pés e disse em alta voz: que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Pois Jesus havia ordenado que o espírito imundo saísse daquele homem. Muitas vezes ele tinha se apoderado dele, mesmo com os pés e mãos acorrentados e entregue aos cuidados de guarda, ele quebrava as correntes e era levado pelo demônio a lugares solitários. Jesus lhe perguntou: qual que é o seu nome? Ele respondeu: Legião, porque muitos demônios haviam entrado nele e imploravam que não lhe mandasse para o abismo. Uma grande manada de porcos estavam pastando naquela colina. Os demônios imploraram a Jesus que lhe permitisse que entrassem neles. Até os demônios reconheciam Jesus e a autoridade. Jesus simplesmente chegou para eles e falou: vá. E essa legião entrou nos porcos e se precipitou, e esses porcos se precipitou no abismo. Depois, as pessoas que estavam ali cuidando daqueles porcos viram o que aconteceu, foi até a cidade e comentou sobre isso. E as pessoas daquela cidade ficaram com medo de Jesus e pediram para que ele e seus discípulos deixassem as cidades ali, né, saíssem. Dos versículos 40 a 56, contam duas histórias. Primeiro sobre a filha de Jairo e também sobre a mulher do fluxo de sangue. Então essas duas histórias, elas são uma sequência, né? Elas se interligam. No versículo 40 diz assim: quando Jesus voltou, uma multidão o recebeu com alegria, pois todos o esperavam. Então um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio e prostrou-se aos pés de Jesus, implorando para que ele fosse à sua casa, porque sua única filha, de cerca de 12 anos, estava à beira da morte. E aí, nisso, Jesus estava no meio da multidão, a multidão comprimia Jesus, né? Todo mundo apertando ali e tudo mais. Jesus estava indo com Jairo. E aí, nesse momento, no versículo 43, e estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia e gastara tudo o que tinha com os médicos, mas ninguém podia curá-la. Ela chegou por trás dele, tocou nas bordas do seu manto e imediatamente cessou a sua hemorragia. Essa mulher, ela nem falou com Jesus. A sua fé era tanta que ela nem falou com Jesus. Ela tocou nas bordas do manto, no final das vestes de Jesus. Ela tocou e ela foi curada. Ela foi curada por quê? Porque a fé no mestre era tamanha que ela sabia que somente ele podia curá-la. E aqui eu lhe pergunto, minha amada, aonde está a sua fé? Está no Senhor, que é o nosso consolador, aquele que cura simplesmente num toque de roupa? Porque Jesus ele não tinha esse poder de cura só aqui. Lá no Novo Testamento, é escrito há 2000 anos atrás. Ele é o mesmo lá, hoje e amanhã. Jesus desta mulher, que curou esta mulher, é o mesmo hoje que pode curar a mim e a você de qualquer enfermidade que nós estejamos sofrendo, seja no nosso coração, seja numa física. Só precisamos crer. Aí Jesus vira para ela e diz, para a multidão e diz: quem me tocou? Aí Pedro, como sempre, mestre, como assim que a gente tocou? Olha onde nós estamos, né? Só falta ele falar assim: Jesus, acorda, né? Jesus, olha onde nós estamos. O povo está tudo apertando. Ele falou: não, alguém me tocou, porque de mim saiu poder. Em algumas versões fala: porque de mim saiu virtude. Olha que coisa linda. Aquela mulher, ela tinha tanta fé no Senhor, que do Senhor saiu virtude, saiu poder. E aí ela vendo que ela não podia mais se esconder, porque, amadas, vamos pensar no contexto dessa mulher. Hemorragia, no Antigo Testamento, a mulher, quando estava nesse período menstrual, ela era separada, porque ela era considerada imunda. Agora você imagina uma mulher com 12 anos. Então ela não chegou em Jesus porque provavelmente ela teve medo de ser escorraçada pela multidão vê-la. E aí, quando Jesus pergunta quem me tocou, porque ele sentiu que saiu o poder dele, ela viu que ela não podia mais se esconder. Então ela se apresentou a ele e explicou tudo o que tinha acontecido. Olha que coisa linda que ele fala para ela. Filha,
A sua fé a curou. Vá em paz. E em nome de Jesus, eu quero te dizer isso. A sua fé vai te curar. Filha, a tua fé vai te curar. Amém? Após esse acontecimento com a mulher, chega uma pessoa a Jairo e fala: Jairo, sua filha morreu. Não incomode mais o mestre. Ouvindo isso, Jesus disse a Jairo: não tenha medo, tão somente creia que ela será cuidada. Será curada. Não tenha medo, tão somente creia que ela será curada. Quando Jesus chegou na casa de Jairo, ele não deixou ninguém entrar. Entrou ele, Pedro, João, Tiago, Jairo e a esposa de Jairo. Já tinha pessoas lá, né? Então a multidão que seguia Jesus, Jesus não deixou entrar. Tem coisas na sua vida que você tem que escolher a dedo com quem você vai viver. Tem coisas na sua vida que você vai ter que escolher a dedo com quem você vai contar. Jesus escolheu. Se ele escolheu, quem somos nós? Não é para todo mundo. Tem coisas que você vai viver que não é todo mundo que vai entender. Que vai todo mundo que vai te apoiar. As pessoas não entendem o que Jesus falou para você. O que Deus tem colocado ao seu coração. E tá tudo bem. Porque ele falou para você. Ele falou para mim. É eu com o Pai. É você com o Pai. Se cerque de pessoas que te amam. E que te apoiem. Que te traga você para junto do Pai. E aí você vai. Quando Jesus chegou ali dentro da casa de Jairo, já tinha as pessoas, né? Jesus chegou e falou assim: não chorem. Ela não está morta, mas ela dorme. No versículo 53, no início fala assim, que todos ali riram de Jesus. Pois sabia que a menina estava morta. E por quê? Porque eles tinham uma visão natural. Jesus estava falando que ele era o poder. Mas as pessoas olhavam o natural. As pessoas muitas vezes olham a circunstância no natural. E Jesus está dizendo ao seu coração: não chora, eu vou curar. Então nós precisamos sair do natural para entrar no sobrenatural com o Senhor. E é esse o convite que ele faz para nós todos os dias. É adentrarmos com ele no sobrenatural. Ele tomou a menina pela mão e disse: menina, levanta-te. O espírito no mesmo momento voltou a ela e ela se levantou imediatamente. Olha que lindo. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Jesus. Aquele que morreu na cruz por mim, por você. Amadas, que esta palavra hoje possa queimar no seu coração. Que o seu olhar seja ajustado para aquilo que o Senhor quer. Que você tenha certeza que quem está no seu barco, ele não vai deixar. Ele falou para você: vamos para o outro lado. Vai chegar ao outro lado. A resposta que ele te deu é a resposta que ele quer que você viva. Aquilo que ele colocou em seu coração é porque ele vai te dar. Ele não te deixaria você ver algo que ele não tem interesse de te dar. Então, se ele falou, vamos chegar lá do outro lado. Creia somente. Um grande beijo. Fique com Deus. Amém.